Eu odeio esse país, eu odeio viver, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu tô cansado da vida, eu tô cansado desse lugar. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit pelo lado. Transferência para a linha 4 amarela. Transfer to the Eu passei a minha vida na universidade, fazendo iniciação científica, fazendo pesquisa, publicando artigo até fora do Brasil, pra virar escrava de shopping, não é desmerecendo, eu nunca vou desmerecer trabalhar no país, isso não, é porque eu não estudei pra isso, eu não estudei pra isso. Salve galera, esse vídeo me chocou e verdades precisam ser ditas. O desabafo dessa mulher não é loucura, não é exagero e não é drama. Isso é o que acontece quando alguém chega no limite, quando a realidade pesa mais do que a mentira confortável que ensinaram a repetir desde criança. Isso não é um surto. Eu odeio esse país, eu odeio viver, eu quero morrer, eu quero morrer. É um colapso provocado pelo sistema. E o mais assustador não é o que ela diz, é o fato de que milhões de pessoas sentem exatamente a mesma coisa, só que elas não têm coragem de falar. No Brasil, a maioria das pessoas não vive, apenas existem. Acordam cedo demais, enfrentam transporte público lotado, sufocado, humilhante, chegam no trabalho já cansadas para servir em ambientes tóxicos com chefes medíocres, com metas abusivas e salários que não permitem sonhar. Depois voltam para casa tarde demais, sem energia, sem tempo, sem vida. O salário médio do brasileiro gira em torno de R$ 1.700. E isso não é salário, é um controle social. É o valor exato para você não morrer de fome e nunca sair do mesmo lugar. Quem ganha isso não constrói futuro. Vive apagando incêndio, aluguel, comida, transporte, boleto, dívida. E quando as pessoas começam a perceber que algo está errado, entra a mídia podre com seu jornalismo raso e cúmplice, repetindo o mantra criminoso: quem quer consegue mudar de vida. Isso não é motivação, é autoculpabilidade. O objetivo da autoculpabilidade é tirar a culpa do sistema e jogar todas nas costas dos indivíduos. Se você não conseguiu, a culpa é sua. Se trabalha muito e continua pobre, o problema é você. Nunca o jornalismo brasileiro coloca a culpa no salário miserável, nas jornadas de trabalho, no custo de vida absurdo no Brasil e nas faltas de oportunidades. E quando os jovens começaram a se revoltar, eles inventaram o termo geração nem trabalham e nem estudam. Transformaram o efeito em causa. Jovens sem perspectiva viraram preguiçosos por conveniência narrativa, pois admitir o contrário seria assumir que o sistema falhou. Assim, a vítima se culpa, o sistema se preserva e a revolta nunca nasce. A vida sofrida do brasileiro começa na escola, pois ela nunca foi para libertar o indivíduo, sempre foi para formatar. Desde a creche e o primário, as crianças aprendem a obedecer, copiar, repetir, aceitar hierarquia e se calar, decorar para tirar notas e esquecer tudo depois empurram a faculdade como promessa de salvação. O resultado é gente frustrada, endividada emocionalmente, com diploma na mão e porta fechada na cara. O sistema não precisa de pessoas livres, precisa de pessoas cansadas. Enquanto falam da meritocracia, o que cresce de verdade são as periferias e favelas. E isso não é falha, é projeto, pois mais pobreza significa mais servidão, mais mão de obra barata, mais gente presa ao básico. O Brasil é um país de herdeiros, onde políticos e empresários estão sempre colocando sua linhagem no poder, enquanto a maioria das pessoas nunca consegue sair da miséria. Vocês nunca vê favelas diminuindo, periferias diminuindo. O sistema é moldado para a maioria das pessoas não mudar de vida. Hoje um simples sobradinho numa periferia custa mais de 170 mil. Você trabalha a vida inteira para morar mal, cercado de barulho, lixo, tráfico, assalto, medo constante. Paga caro para viver num lugar que destrói a sua sanidade. E se reclamar, ainda dizem que você é ingrato. E a maioria das pessoas aqui estão tão habituadas e acostumadas com esse sistema que elas irão fazer de tudo para defendê-lo. E tudo isso é devido a uma tática da Roma antiga. Como dizia Júlio César, dê às pessoas pão e circo.
certifique-se de que suas barrigas estejam cheias e que elas tenham algo para ver e se distrair. Assim, elas não tomam as ruas para protestar. E chega a ser bizarro como o pão e circo e as religiões controlam a mente do povo brasileiro. Isso não foi por acaso, foi tudo um método, um plano, ao longo de décadas. Essa manipulação não existe para divertir, existe para anestesiar, para deixar as massas emocionalmente ocupadas, mentalmente vazias e cansadas demais para pensar na própria vida. O sistema ensinou o povo a esquecer de si mesmo. As pessoas passam a semana inteira sendo exploradas, humilhadas, vivendo uma vida que odeiam, mas no fim de semana vestem a camisa do time como se aquilo fosse identidade. Quando sai gol, elas gritam, pulam, choram e se abraçam com pessoas estranhas. Por 90 minutos numa partida de futebol, sentem que fazem parte de algo grande. Só que depois que o jogo acaba, a vida miserável continua, exatamente igual. Assim como todo sextou e sabadou, não existe felicidade nisso, é só anestesia. Reparem que a maioria das pessoas sabem de tudo da vida de jogadores, de artistas e famosos, com quem namoram, o que fazem, onde moram, o que comem, para onde viajam, defendem essas pessoas com mais paixão do que defendem a própria dignidade. E enquanto isso, a própria vida delas está em ruína, mas elas não se importam. O pão e circo fez o povo trocar a própria existência pela fantasia de viver através do outro. Eles não vivem, assistem. E quando nem isto basta, entra a religião, institucionalizada como anestesia final. Não a fé individual, mas a religião como uma ferramenta de controle. As pessoas ainda vão para a igreja agradecer a vida miserável de que elas têm. Um trabalho que as exploram, um salário que mal dá para viver, uma rotina miserável que suga até a alma, mas elas agradecem porque ensinaram que questionar é pecado. Revoltar é falta de fé e sofrimento é virtude. Ensinaram que aceitar injustiça é humildade, que reclamar da vida é ingratidão. Estado e religião andam de mão dadas no Brasil. E quem só ganha nesse jogo são políticos e líderes religiosos. Assim o sistema fecha o ciclo perfeito. Exploram durante a semana, distraem no fim de semana e fazem as pessoas agradecer no dia de domingo ou qualquer outro dia de culto na igreja. O importante é fazer o indivíduo não pensar e questionar. O dilema maldito e satânico é: eu quero ver você pobre, miserável, fudido e agradecendo. Assim como dizia o Dr. Enéas, políticos e líderes religiosos estão sempre sorrindo. Sorrindo de quê? Sorrindo de quem? É da miséria do povo. E o pior de tudo é que o escravo defende essa cela, ataca quem questiona e chama isso de fé, consciência e patriotismo. Aqui o trabalhador brasileiro paga imposto em tudo, no que come, no que veste, no que compra, no que sonha. Arroz e feijão viraram a ração oficial do Estado e mesmo assim o povo continua idolatrando políticos. Defendem corruptos, aplaudem lavagem de dinheiro em carnaval, em futebol, em show de artistas com Lei Rouanet, enquanto em suas vidas miseráveis faltam coisas básicas. Isso é bizarro mesmo. E quem aponta essas verdades é chamado de louco, de ingrato, de extremista. Se o país é uma bosta, porque você não sai daqui, o que você está fazendo aqui? Como se o culpado fosse você, de não aceitar os roubos, as injustiças, os absurdos. Essa mulher do vídeo não está fraca, ela está acordada. Ela disse em voz alta o que milhões sentem e engolem todos os dias. Porque aqui questionar é perigoso, revoltar-se é feio, aceitar o sofrimento virou virtude moral. O Brasil não mata rápido, ele desgasta, cansa e esgota, até que a pessoa normalize o sofrimento, aceite uma vida pequena e confunda sobrevivência com vida. E enquanto isso acontece, o sistema segue funcionando perfeitamente. O metrô continua lotado, o salário continua baixo, a miséria continua crescendo, e quem ousa dizer que isso não é vida, vira o problema. Beleza, galera? Até um próximo vídeo, um forte abraço a todos e até uma próxima.